Salve galera, no ritmo do futebol, o Nativa Esportes está no ar para 22 municípios da região sul do estado. Já vamos apresentar o nosso convidado neste primeiro bloco, Rogério Zimmermann, técnico do Brasil, ao lado do Cláudio Silva. Para ganharmos tempo, para termos mais tempo para bater papo, sempre é interessante. O Rogério já veio aqui recentemente, mas a gente fez questão de trazê-lo mais uma vez, até para que nós pudéssemos ter do treinador do Brasil o pensamento dele sobre essa vitória, né, Cláudio? Espetacular, que não é algo comum no futebol. Tu tá perdendo um jogo até 42 minutos do segundo tempo, daqui a pouco muda tudo, 3-1, enfim. Você imaginou que pudesse acontecer tudo aquilo que aconteceu domingo no Bento Freitas? Tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez, Rogério. Bom estar aqui, com vocês. No futebol, eu costumo dizer que quem diz que se surpreende com o futebol, foi surpresa, isso, aquilo, qualquer acontecimento, não está preparado, né? Sim. A gente espera tudo, né? E se prepara para isso, né? Essa formatação no final da metade do segundo tempo até o final, ela foi uma formatação treinada, né? Naqueles jogos treinos que nós fizemos na semana anterior. Nós tivemos 20 dias. Esses 20 dias serviu, inclusive, para nós criarmos outras alternativas e ainda entrosar esses jogadores que chegaram agora, esses 6 jogadores, porque eu acho que um mês num clube, 1 mês e meio, 2 meses, é praticamente, para mim, eu acho que é nada em futebol, né? Então, muito daquelas situações que ocorreram no final da partida estavam previstas, não exatamente para esse jogo, mas quando tivesse uma situação parecida, nós soubéssemos resolver. Colocar em prática. Tentando fazer, Rogério, um raio-x, uma radiografia daquele jogo. Muita gente diz, mas o Rogério tirou o Leandro Leite para colocar mais um atacante. Não é mais um atacante. Se o pessoal prestar atenção, o Londrina se preocupou com o Gustavo Papa, 2 a marcar o Papa e deixaram o Leandrão livre 2 vezes para fazer o gol. Tá certo a minha radiografia? Não, exatamente. A mudança também do Amado de lado, ela foi... Trocou de lado também, exatamente. Fundamental, porque o Charo passa pela esquerda, tu tem o Ender que fez o cruzamento dos 2 gols, e quando vai ter um cruzamento, se você tiver só um atacante, é mais fácil marcar. No caso tinha 2 que tu chama atenção. Às vezes quando tu tem a gente pede pro meia entrar na área como um fator que possa ser surpresa, né? Até eu li acho que uma matéria num dos jornais aqui o Rogério desesperado colocou 3 atacantes, né? Que foi o Amado, o Gustavo e o Leandrão, né? Na verdade, eu acho que o cara não me conhece, né? Porque eu tô jogando há 1 ano com 3 atacantes, né? Felipe Garcia, Nena e Amado. Só que quando os outros treinadores colocam 3 atacantes, são ofensivistas, são isso. Quando eu coloco 3, eu tô desesperado. Então, é engraçado isso, né? Não, e tu disse aqui que havia treinado essa situação. Não, nós treinamos, exatamente, né? Então, assim, e o jogador se sente seguro, sabe o posicionamento dentro da área, sabe exatamente onde o Ender vai cruzar a bola. Então, assim, muito mérito, mas muito mérito dos jogadores que, com bastante antecedência, eles treinaram visando esse jogo difícil contra o Londrina. Nós vamos interagir com o teu torcedor, Rogério, porque você, na coletiva de domingo, citou ele mais uma vez como sendo um componente diferenciado para esta virada. A gente até vai falar sobre esse episódio chamado Nena, em que o torcedor reconhece o Nena e a partir daquele momento há um comprometimento ainda maior do grupo no sentido de buscar essa virada. Está com um link ao vivo aqui da região central da cidade, com o Alfredo, com o torcedor do Brasil, próximo ao chafariz aqui da Andrade Neves. Tudo bem, Alfredo? Vamos colocar o torcedor aí, fazer perguntas para o Rogério Zimmermann. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo, ligado aí no Nativa Esportes. Eu estou sim aqui com um torcedor muito faceiro do Brasil de Pelotas, o seu Couto. Então, seu Couto, feliz mesmo com os resultados, com a fase do Brasil? Com certeza, o Brasil está a melhor fase no momento, graças ao Zimmer. Meus parabéns em primeiro lugar. Eu só tenho uma pergunta para te fazer. Por que tu custa muito a mudar o nosso time? Tu deixa o torcedor nervoso? Por que esse nervosismo todo deixa a torcida? Então o Zimmermann gosta de mexer com a emoção dos torcedores? Essa é a pergunta que ele vai responder agora, então, com vocês aí do estúdio. Tá certo. E aí, Rogério? É justamente para dar emoção, né? Eu faço isso para dar emoção. Não, mas é legal o torcedor contente, né? E ele teve uma participação realmente muito boa. Eu falei com relação a
a incentivar, a aplaudir o jogador que está saindo, porque às vezes o futebol tu esquece muito o que as pessoas fazem. E eu citei na entrevista coletiva, né, sobre todo o histórico do Nena, e esqueci de falar que o Nena, lá em Londrina, contra esse mesmo adversário, fez 2 gols. Isso mesmo, lá no Estádio do Café. Tá entendendo? E a mesma situação amanhã depois com o Leandrão. O Leandrão faz 3 gols. Mas o Leandrão, o Gustavo, todo mundo sabe que se no próximo jogo errar uma jogada, o torcedor, vai entendeu? Então a gente tem que ter calma, né? E fazer com que o torcedor ele não esqueça do que está sendo feito, né? Então, agora, essa questão de mexer, mexer mais cedo ou mais tarde, depende muito da situação do jogo. Vamos ao link mais uma vez ao vivo com o Alfredo, que já está lá conversando. Está fardado o torcedor ali, o Brasil está de rubro-negro. Alfredo, por favor, mais um questionamento ao Rogério. Certo, olha só, eu tô aqui agora com o Chavante Munhoz. Eu perguntei o nome pra ele tava passando por aqui e ele disse: o meu nome é Chavante Munhoz. Vamos saber então qual é a pergunta do Chavante Munhoz pro Rogério Zimmermann. Bah, Rogério, só em saber que eu vou falar contigo já é uma grande honra. Mas eu, na verdade, não tenho pergunta, seria mais um agradecimento por tudo que tu tem feito pela nossa nação. Mas como mandaram eu formular uma pergunta, eu fiquei pensando assim, né? E eu vou te perguntar o seguinte: o que tu me diz pelo fato de tu já estar sendo comparado ao Galego e ao Oswaldo Barbosa, 2 treinadores que para mim marcaram época no Brasil, e acho que agora tu tá, talvez nem em pé de igualdade, mas já ultrapassando essas 2 lendas que passaram pelo nosso Chavante. Então o Rogério Zimmermann responde agora se ele também se considera um ícone já do torcedor Chavante, é um ídolo? É com vocês aí. E que responsabilidade para responder essa pergunta, porque foram 2 ícones na história do Brasil, 2 caras marcantes na história do Brasil, muito bem lembrados pelo torcedor, Rogério. Exatamente. Eu acho assim, eu costumo, não só comigo, mas com relação aos jogadores, você conhecer a história do clube e valorizar todos os profissionais, treinadores, jogadores que passaram e que fizeram história e fazem hoje o Brasil grande, né? Claro que a gente só vai ter uma noção boa de tudo que se fez o dia que nós nos afastarmos, que saímos, né? Claro. Seja jogadores, comissão técnica. Como você está vivendo esse momento, é difícil fazer uma análise. Mas a gente respeita muito. E a questão, acho que não é muito assim de comparar, né? Porque as pessoas, isso acontece com o jogador também. Quem é melhor? Quem foi melhor? Eu acho que as pessoas que passaram, fizeram a sua história, tá bem, não há necessidade da comparação, né? Essa comparação. Onde é que está a evolução tática do Rogério dos últimos anos? Porque esse Brasil é um Brasil que defende bem, mas é um Brasil que ataca, faz muitos gols também. Em algum momento, lá atrás, o Rogério foi até rotulado de ser um cara que defendia muito bem e atacava pouco, embora de uma forma contraditória os números dissessem algo bem ao contrário, mas sempre existiu esse questionamento dos volantes mais fincados, marcando mais e tal. E hoje a gente vê um Brasil que defende bem, mas ataca muito, faz muitos gols. Houve essa evolução ou não, Rogério? Ela sempre ocorre, mas ela é uma maneira gradual. O que se busca sempre é o equilíbrio. Isso é fundamental. Evidentemente que quando você está jogando uma segunda divisão, é um outro estilo, alguns outros atletas também, na medida que você vai subindo de divisões, tanto no estadual como no campeonato nacional, você também começa a ter uma exigência técnica maior, né? E eu acho que é isso. Mas, às vezes, uma exigência técnica maior pode ser, como é o caso, também não só contratando jogador, mas com os mesmos jogadores. Não é? Todo mundo hoje tem falado sobre a evolução do Ender em termos de apoio. E cruzamento, né? De cruzamento, enfim. Marcação a gente já sabia disso. Já. Então, na verdade, sim, é um pouco de mudança, né? Mas é também uma mudança de quem faz a avaliação. Que quando faziam uma avaliação do Rogério também olhavam, agora estão olhando diferente, certo. Entendeu? Então quem analisa também muda um pouco os conceitos, não é só o treinador que modificou. Muito possivelmente as pessoas que faziam análise há 2, 3 anos atrás, essas mesmas pessoas mudaram um pouco o conceito, então é um pouco da mudança do treinador, mas é um pouco de mudança de quem analisa também. Eu acho que essa questão aí foi na primeira passagem do Rogério que utilizava mais. Na primeira passagem pelo Brasil é mais marcador, o Brasil não ataca muito.
O que eu gosto muito na posição do Rogério, e tem falado aqui, Rogério, é que tu blinda o jogador. Se o jogador não vai bem no jogo, isso é normal. Às vezes eu não vou narrar bem, o Vanderlei às vezes não vai falar bem, não adianta, faz parte. Se eu não estou bem, o Rogério sabe blindar muito bem, não queima o jogador, não vai tirar por qualquer coisa, e no outro jogo ele está de volta para dar confiança. Isso é muito importante para o jogador. O jogador precisa ter confiança. Mas, aliás, o jogador, vocês, né, aqui acho que o profissional tem que se sentir bem, tem que se sentir valorizado, tem que perceber o quanto ele é importante num determinado grupo, né? E eu acho que é basicamente isso. Né? É o que eu falei, o Leandrão fez 3 gols. Não adianta o torcedor agora no próximo jogo achar que ele vai fazer isso. E são alguns jogos. Né? O importante que eu cobro do jogador é ele manter uma média, né, de atuação, uma regularidade que vai transformar isso em resultado. E esse jogo contra o Londrina, é bom até para o torcedor aqui, se tivesse terminado 1-1, é um grande negócio que está jogando contra o líder, que não é qualquer time, o Londrina não é qualquer time, contra o líder. Se tivesse empatado, o Brasil ganharia 1 ponto, não poderia ter perdido realmente. E essa vitória foi maior. Não sei se você concorda comigo. É que tem um confronto direto, né? Se o Londrina vence, ele dispara na pontuação. Ele vai a 13, nós ficamos com 8. Lá no segundo turno. E depois, exatamente, diferente do Campeonato Gaúcho, tem ida e volta. Né? Então simplesmente veio o líder invicto da competição, pelo menos do nosso grupo. Então quando a gente analisa, né, como eu vou citar, já citei a expressão que o cara usou, que eu estava desesperado, o cara coloca, o time foi apático. Não, o que menos foi apático. Tu tem que respeitar o adversário, entendeu? Existe o Londrina, que simplesmente nos últimos anos foi campeão do interior em 2013, campeão do Paraná em 2014 e agora campeão de novo. E vinha invicto, era a melhor equipe da competição naquele momento. Quer dizer, você não pode analisar o Brasil simplesmente, você tem que analisar isso aqui é uma competição nacional, campeonato brasileiro. Então, quando você faz uma análise, você tem que ver quem é que está do outro lado. Como é que foi esse reencontro com o Bento Freitas, na análise junto aos dirigentes? Quais são as etapas a serem seguidas, né, dentro dessa questão estrutural, de dar tranquilidade? A gente está com as imagens lá do jogo de domingo, com o torcedor com capacidade limitada, há uma perspectiva de aumentar a capacidade do estádio para o outro jogo, que vai ser contra o Madureira. Né? Dá para dizer que agora há uma esperança de que na questão, por exemplo, financeira, as coisas comecem a se ajeitar? Há essa perspectiva já num curto espaço de tempo na tua avaliação? Porque tu deve receber esse feedback da direção para poder até passar para o jogador toda hora também, né, Rogério? Eu acho que assim, foi o primeiro passo, né? Nós estávamos jogando longe do torcedor, né? Num bom gramado, num bom estádio, mas longe do torcedor. A maioria do torcedor não podia acompanhar. O primeiro passo foi, a direção fez muito bem, trazer os jogos de novo para o Bento Freitas. Né? Evidentemente que foi uma situação emergencial, né? Nós estamos vendo nas imagens ali o torcedor atrás do gol, em pé, né? E a gente tem que agradecer a paciência, né? O entendimento que o torcedor teve, mas não é uma situação definitiva. Eu acho que agora, como os jogos são a cada 15 dias dentro do nosso estádio, o clube tem 15 dias para melhorar as acomodações, de repente uma arquibancada móvel, de repente em pé, mas lá na parte do outro lado, lá onde a gente está vendo as faixas, né? Para que o torcedor possa acomodar, porque também a gente não vai exigir que o torcedor se sacrifique todo o jogo ali em pé e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, o torcedor entendeu que isso é momentâneo e que nós precisamos passar por isso. Todo mundo vai se sacrificar, o jogador se sacrifica, a comissão técnica, essa é a parte do torcedor. Não faltou entusiasmo, né? Apesar de não estar numa situação ideal, a gente de novo sentiu a força que é jogar no Bento Freitas. Rogério, não sei se já tem esse planejamento, quantos pontos você acha que o Brasil precisaria mais? Eu calculo 6, talvez até 9, para não ter perigo mais de cair. Sinceramente, eu não fiz esse cálculo. Tem essa análise, não. Pelo ano passado, até as últimas rodadas, tinha equipes, igual, né? Tinha equipes que se vencesse as 2 partidas, ficavam entre os 4, e se perdesse as últimas 2, caía. Então, é uma competição muito difícil, né, muito equilibrada. Para vocês terem uma ideia, foram 5 partidas, né, porque são 10 equipes, 5 partidas nessa rodada. A única equipe que venceu em casa foi o Brasil.
Que era um resultado até poderia dar empate, né? Se nós não vencemos, nenhuma das 5 equipes teriam vencido jogos em casa. Então, é uma competição extremamente difícil que a gente tem que ter cuidado. O que você disse pro Nena depois de que ele perdeu esse pênalti no intervalo lá, hein, Rogério? Tem essa coisa do jogador que daqui a pouco abala na hora que perde um pênalti desse ou não? É uma coisa normal de jogo? Depende de cada atleta. No caso, eu nem toquei no assunto, porque... eu falar, olha, perdeu de ter batido assim, ele sabe. Certo. Ele sabe exatamente o que deveria ter feito. E só ele pode errar, né? Porque ele está batendo ali, né? Que as pessoas também... se eu escolher qualquer um de nós a bater pênalti, uma hora vai errar, não tem jeito, né? Então, é uma situação que pode acontecer no jogo, foi tratado naturalmente. E o que causa para o técnico, né, a substituição onde um jogador que entra faz 3 gols, né? Resolve o jogo, e isso provoca no técnico uma análise mais, daqui a pouco, dele ter a chance de sair jogando um jogo de repente, ou não? Como é que tu avalia isso, Rogério? Não, o Leandrão, o Gustavo, o Cleiton, qualquer pessoa, qualquer jogador que tenha entrado, se tem os que entraram, mesmo sem ter feito, mesmo que não tivesse feito o gol, ele sempre tem chance de começar uma partida, né? Mas o que eu gostei não é só a questão dos gols, né? Eu gostei, porque o gol, o resultado, ele é consequência do que tu fez anteriormente, entendeu? Então, assim, o que eu gostei da minha equipe não foi exclusivamente no jogo, aquilo ali foi um resultado. O que eu gostei da minha equipe foi os 20 dias que antecederam essa partida. Não ficou parado, extremamente importantes, né, para que o Rogério pudesse empregar todo esse trabalho que resultou, né, nas modificações, né, que deram certo. Essa é que é a grande verdade. Algo treinado que deu certo, né? Então é importante falar isso, porque não são substituições que vieram daquele momento no estalo do técnico. Acaso, né? Elas foram projetadas, né? O que a gente fica mais contente é que o jogador entende isso, né? Por isso nós trouxemos esses jogadores com essa experiência, entendeu? O nosso jogador sabe que se ele entrar no primeiro tempo ou no segundo tempo é a mesma partida, sabe? Vale a mesma coisa, ainda continua a mesma partida. Se você começar jogando, entrar no segundo tempo, você tem a mesma importância. Eu fico preocupado não é com quem entra no segundo tempo, quem entra faltando 5 minutos, ou quem entra... Eu fico preocupado com aquele jogador que às vezes não é convocado, que está machucado, que não pode estar participando, né? Rogério, os adversários que tu enfrentou até agora, o Londrina tecnicamente é o melhor? Olha, eu tenho visto a substituição aí onde entra o Leandrão. Aliás, foi aos 20 do segundo tempo, não foi no finalzinho. Teve um o pessoal bom botou no finalzinho. São 25 minutos, mais os 4 de acréscimo, deu quase meia hora. O Papa, né? O Papa é que entrou depois. 20 minutos não é um tempo médio de substituição feita pelo treinador, né? Teve substituição no intervalo também. Mas é assim, depende da circunstância, entendeu? Agora o jogador que vai para o campo, ele não pode dizer, se eu errar uma jogada, eu vou sair. Né? O primeiro tapinha do Wender, né? Mas o Gustavo está junto. Tinha 2 jogadores com o Gustavo, olha ali, ó. Ele 2 ali com o Gustavo. 2 zagueiros e aí o Leandrão. Mais uma vez o Leandrão. E o que o Leandrão fez bem foi ir ao encontro da bola. Entende? Normalmente o zagueiro ele fica olhando para a bola. Se o atacante está um pouquinho atrás, ele não percebe o atacante. Quando ele corre e tem essa corrida de impulsão, ele vai mais alto do que o zagueiro. Então, mérito do Leandro ele subiu com o zagueiro alto, de ir enquanto da bola. E é muito difícil esse cabeceio, né? Que ele não estava tão... Né? O segundo gol acho que está mais próximo da goleira, né? Mas o primeiro estava mais longe. É uma repetição do lance. Tem um zagueiro neles ali. Não, né? E um detalhe é o seguinte, né? A gente até falou de novo. Ele antecipa, agora, né? Ele vai ao encontro da bola. Tem um zagueiro colado no mapa lá, ó. O que chama a atenção também, Rogério, é que quando o Wender enquadra o corpo e dá aquela ajeitadinha para fazer a batida, ele olha para a área, né? Olha para a área. Ele dá o tapa na bola, né? Procurando exatamente. Não é o cruzamento aquele que tu toca para a área para ver o que vai dar. Não. Esse é o cruzamento para o atacante fazer o gol. E se vai um pouquinho mais alto, já tem a alternativa do Papa ali atrás. Se passa ali, tinha o Papa, exatamente. Mas é um lance difícil, de técnica difícil, né? Porque ele enquadrou bem na hora do cabeceio e a bola foi para baixo. E aí a gente está vendo aqui, nesse sufoco aí do Londrina, Rogério, olha aqui, ó, o Leandrão defendendo. Não, o Leandrão... Na verdade, o Leandrão está dentro da pequena área agora. Está dentro da pequena área e ele vai fazer o gol dentro da pequena área oposta.
E esse São contra-ataque... 105 Agora, no metros. contra-ataque saiu gol ali, ó. E não, Ele e acompanha, não, ó. e Então, não o é... Leandrão tá... Não, Leandrão... E não é um contra-ataque de bola rifada, né? Não, é de pé em pé. É de pé em pé, ele sai de pé em pé consciente, viu? Olha lá onde o Leandrão vai na corrida. Lá. Não, E o Alex do outro lado. O mais importante aqui é que o Leandrão estava dentro da pequena área nossa e agora vai concluir praticamente de dentro da pequena área. Olha só. Ele correu 105 metros, 103, 102. E na origem do lance, Rogério, o Alex deslocado lá né, dentro daquela proposta de mudar Exatamente. de lado. Né? Rogério, eu queria te agradecer imensamente o papo aí, foi muito importante a gente falar sobre essas questões do Brasil. Muito bom mesmo. E te dedicar muita sorte, muita competência, aliás, são características que te acompanham nessa trajetória de Brasil, e os números são incontestáveis, e o mérito é do grupo, mas tens na tua liderança esse reconhecimento que realmente precisa ser enaltecido na média do futebol brasileiro, técnico que fica tanto tempo num clube e tem tantos números expressivos, olha, é uma raridade no futebol brasileiro, e o Rogério já se caracteriza por isso. Então, parabéns para ti, e que realmente tu consigas colocar o Brasil lá na B, é o desejo de todos. Legal. Queria cumprimentar publicamente a comissão técnica, a torcida teve um comportamento exemplar, e os atletas, né, que tiveram muita competência para virar um jogo desse. E falamos ontem do João, né, o time na perna. Na perna. Quer dizer, eu acabei de falar que o Leandrão deu um pique de 100 metros. É verdade. Né? Tem que ter preparo físico, né? No final do jogo ali, 42, E aí, Rogério, obrigado então. Tá. Um abraço para ti. Valeu mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima. Rápido intervalo comercial, na sequência estará conosco Reuter, um dos destaques do Farroupilha na Terceirona.